Destino, o processo de produção dele foi dentro de uma residência artística. Então, tinha um contexto de pesquisa. E eu sou artista plástica. Esse foi o primeiro filme que eu fiz. Já vinha trabalhando com vídeo, mas esse foi o primeiro filme que eu fiz que tinha, de alguma forma, uma narrativa, talvez um começo, meio e um fim. Eu já tinha trabalhado bastante com vídeo antes, mas sempre eram coisas muito mais experimentais e desconstruídas, fragmentadas. Então, eu acho que eu entendi como se faz cinema, de um jeito mais clássico, fazendo o processo de produção desse filme. Então, ele foi também uma grande escola. Ele foi feito com uma equipe minúscula, eu e mais 4 pessoas. A gente não tinha uma van, a gente não podia andar, era uma coisa muito importante. Então era eu, uma fotógrafa que se chama Karine Wallauer, uma pessoa de som, Marcela Santos, hoje Maru, Carolina Jasser como uma assistente de produção e o Christian Hitze como também produtor local. A ideia toda era que eu fiquei imaginando o que poderia ser. Eu comecei a pesquisa desse filme durante as pré-eleições do primeiro mandato do Bolsonaro. Então era um momento de, acho que, angústia geral, seguida de desespero, né? Começou como angústia, se transformou em desespero. E eu ficava pensando, eu queria fazer um filme que fosse um documentário. Para mim, esse filme é um documentário, por mais que ele tenha vários elementos fantásticos, eu acho que o fantástico está totalmente inserido na nossa realidade, por isso que eu termino o filme falando Curupira tudo existe. E eu fiquei imaginando que talvez qual seria o futuro de criação do nosso país, da nossa sociedade, de alguma forma. E eu pensei que era quem poderia guiar esse futuro, talvez fosse uma menina jovem que tivesse alguma ascendência indígena e que tivesse o encontro dela com a Curupira, que é essa criatura, que é a protetora das florestas, a dona das florestas. Tem muitos textos, livros da Curupira colocada como a dona da mata, num lugar de posse mesmo. E que é também uma força do caos e uma força de disrupção. Então, com tantas estradas retas sendo construídas, né, fazendo parte da história do Brasil, eu pensei que talvez fosse essa força da disrupção, do caos, esse tornado que a Curupira que pudesse quebrar, de alguma forma, não só o destino da Iracema, que iria se encontrar com ela, quanto talvez o destino nosso, né, de todas as forças que gerem o nosso país. E aí eu fiquei pensando durante muito tempo, quem é essa menina, como que eu vou achar essa menina, quem é ela, como que eu vou caracterizar ela, qual a história dela. E aí teve um momento que eu olhei e falei, essa menina já existe, ela é a Iracema, que é um patrimônio do cinema nacional. E eu sou formada em jornalismo, então quando eu conversei com o Jorge da primeira vez, ele me falou, mas como você conhece meu filme? Eu falei, apenas uma das maiores referências que a gente tem, né, na nossa história do cinema. Então, aí veio essa ideia de algum jeito, pensar que talvez a Iracema, ela seguiu lá, na beira daquela estrada. O Tião Brasil Grande vai embora, agora levando gado, não mais madeira. E ela ficou lá nessa estrada como se essas estradas fossem uma espécie de limbo existencial. Limbo do Brasil e limbo da história dela. Então eu começo meu filme um pouco de onde a Iracema fica. E aí é uma Iracema que talvez seja um fantasma, a gente não sabe se ela é de verdade, se ela não é, se ela está invisível ou se ela é invisibilizada, tem todos esses jogos. E a gente fez o filme num lugar real que se chama Realidade, é o Distrito da Realidade. Então a realidade de fato existe.
e ela fica no Arco do Desmatamento, no sul do Amazonas. Então eu achei que não existiria um lugar melhor para que o fantasma da Iracema e a Curupira se encontrassem do que literalmente na realidade que existe, assim como elas duas. Boa noite a todas e todos. É um prazer e uma honra estar aqui nesse festival que para mim é tão caro, né? Que eu vejo reunir tantas potências e tantas questões, né? Quando se traz as mostras, a mostra competitiva, não só dentro do festival etnográfico, a questão antropológica, né? Da antropologia visual, mas quando vem também o cinema indígena, né? Que já vocês estão bem presentes aqui. E nesse momento que é essa grande homenagem, que Belém está recebendo a chance de ver essa cópia restaurada do Iracema, para mim é uma alegria enorme estar com a Janaína, que eu não conhecia, mas na verdade conheci o trabalho dela, e ela é realmente uma artista visual, né, que vem para essa parte do audiovisual, e que sempre assim, na verdade a gente não se conhece, mas assim, eu sempre fiquei com o interesse de entender mais como essa imagem e movimento vinha para o teu trabalho, né? E falei até com o Mito, que é um amigo nosso, que é um curador lá do Cariri, onde ela estava em residência. Então, para mim é uma grata surpresa ver o teu filme aqui, né? E eu acho que o meu papel aqui é muito de estar intermediando esse diálogo, né, junto com o Luiz Adriano, meu diretor da faculdade, né, meu colega, uma pessoa maravilhosa também, e de entender esses lugares, né, entre um documentário que está fazendo 50 anos, restaurado, com uma carga que se atualiza a cada dia mais, né? Jorge já esteve aqui várias vezes com a gente, e às vezes eu pergunto para ele, né? Jorge, qual a esperança, né? Aí ele fica assim, né? E também já esteve aqui também, Krenak, né? E também se pergunta para ele qual a saída. Ele diz, depois da queda do céu, é a gente tentar criar outras invenções, né? Então, ver o teu trabalho, que tu mesma falaste, né? Tu entendes ele como documentário, eu entendo como tu entendes ele como documentário. E a gente está aqui num festival etnográfico, eu acho assim, de uma coragem muito grande, o festival abrir, como sempre abriu, né? Ampliar esses espaços, esses olhares, essas formas de pensar o mundo. Eu acho que é um diferencial desse festival, né? Então, eu queria, assim, na verdade, assim, primeiro, falar um pouquinho do teu trabalho, porque diretamente, né, a gente toma essa surpresa de ver exatamente, claramente, de forma não óbvia, né, mas claramente que partes ali da Iracema na estrada, né? E como esse personagem vai sendo exibido para a gente nessa fantasmagoria que começa naquele escuro, na chama acesa, e não vou contar o filme aqui que a gente acabou de assistir, mas assim, de repente, ela fala, cada uma falando o nome, ela diz Iracema, pá, e tem um corte, e aí eu falei lá da minha amiga, disse, uau! Né? E como a narrativa vai se estabelecendo, e esse encontro dela com a Curupira, ela que talvez seja uma Curupira, o que é isso pra gente, o que é essa história que para mim é muito cara, assim, dentro de toda uma discussão de decolonialidade, onde a gente sabe a história da Pequena Sereia, mas não sabe os mitos, né, e as lendas nossas. Então, assim, eu queria muito te perguntar, antes de passar para o Jorge, como é que foi para ti pensar esse trabalho de uma forma livre no campo da arte, né, e no campo do cinema, e transitar, tentando fazer um documentário conceitual sobre esses territórios, né, esse atravessamento do caminhão e de todas essas destruições que a gente vê aí, ao mesmo tempo tentando ativar essa potência mitológica como uma estratégia de sobrevivência, uma estratégia de resposta, né, uma estratégia de resistência, né. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso e como tu vês essas Iracemas, né, esse espelhamento dessas Iracemas.
por favor. Bom, prazer te conhecer. Obrigada pela pergunta. Dentro do meu trabalho de forma geral, eu costumo trabalhar bastante com citações. Então, já tiveram muitos trabalhos que eu fiz com vídeos apropriados do YouTube ou textos de outras pessoas. E essa foi a primeira vez que foi realmente um personagem que não era meu, não fui eu que criei. Mas que eu acho que é muito mais interessante partir de um lugar de arquivo, como se fosse talvez um arquivo que volta a ganhar vida, como a história, assim, como uma imagem, né? A gente tem uma luz atrás da imagem e é ela que traz ela pra gente. Então as imagens elas podem estar ali arquivadas, mas uma vez que você joga luz nelas, elas um pouco ganham uma vida no presente. Então, para mim era muito importante que ficasse muito claro que a minha personagem era, de fato, a Iracema fantasma ou de outros registros que fica totalmente livre para quem estiver assistindo entender. Nos créditos eu coloco Iracema fantasma, e aí eu coloco Vitória Pereira, que é o nome que é a Vitória, e todas as outras meninas que participaram, porque eu entendo que todas elas são um pouco Iracema. E aí eu fiquei prestando muita atenção no filme do Jorge para encontrar signos que pudessem ajudar, né, a que o espectador entendesse que sim, é literalmente essa Iracema que a gente está falando. Então, aquela cena da Gillette me marcou muito quando eu assisti. Então, achei para vender no Mercado Livre um colar de Gillette. Ela estava usando um colar de Gillette. Pareceu rápido, não sei se dá para pegar. Deu, tá. As cores da roupa, né? Não tinha shorts de Coca-Cola, mas eram shorts vermelhos, uma coisa preta, que também eram as roupas da Vitória, então a gente também partiu dela trazer a Vitória para a Iracema, como ela era. O espelhinho, que ela está sempre mexendo, acho que dá uma ideia um pouco de olhar para trás, um pouco o que a estrada faz, né, de olhar, você olha para o retrovisor, e aí você vê atrás de você e você está olhando para frente. Aí, por exemplo, aquela cena que é depois do drone, que canta a música Máquinas Humanas, que é também a mesma música quando a Iracema sai de viagem pela primeira vez, só que aí eu encontrei uma versão pela Luzirene do Cavaquinho, que eu queria fazer uma voz de mulher cantando, mas eu fiz a decupagem o mais próximo que eu conseguia fazer do filme do Jorge, exatamente para fazer essa colagem, deixar muito claro que também se trata de uma colagem, tudo. Aí está escrito no caminhão, estava no caminhão de vocês, do Destino Ninguém Foge. Aí eu mandei fazer um adesivo do Destino Ninguém Foge e levei para lá. Aí quando chegou na hora de colar, falei, meu Deus, por que eu só fiz um? Isso não custa nada, por que eu não fiz 5? Vai que dá errado, agora eu perdi o único adesivo, vai que esse caminhão não aparece no dia seguinte. Mas deu certo, corretinho, e o caminhão apareceu, então tudo certo. E aí coloquei o pôster também nos créditos, mas muito porque é isso, eu acho que é muito mais interessante da minha concepção, do trabalho que eu quero construir, de partir da história e trazer ela, não digo atualizar, porque a Iracema continua sendo totalmente atual, não precisa ser atualizada, mas trazer uma outra camada para a atualidade. Então, isso, assim, ali naquela BR fica circulando esses ônibus escrito Frigorífico Amazonas, que é uma propaganda de um frigorífico que se chama Amazonas, mas é tudo tão literal, o lugar já é uma realidade. O frigorífico chama Amazonas, o Amazonas está virando frigorífico, então quis colocar os Nelores fantasmas, aí modelizei como que é um Nelore, que é a vaca que é mais abatida para exportação. E aí também isso, vem no final, o Tião está indo embora com o gado, porque fala agora o negócio é gado, não é mais madeira. Então eu fui tentando colocar todas essas chaves assim, de leitura. E eu achei que a Curupira podia ser... Antes de estudar a Curupira, eu tinha passado um bom tempo estudando lobisomem. Fiz um outro filme sobre não é um filme de terror, mas é um filme sobre a imagem do lobisomem, a representação do lobisomem. E aí depois era isso, estava nesse momento do Brasil muito horrível, e aí eu pensei que a Curupira podia ser uma chave
muito boa de falar sobre o que a gente estava vivendo, porque é isso, é você andar para trás, indo para frente, ou andar para frente, deixando marcas para trás, todas essas simbologias que tem em volta. E é isso, aí tem um texto que eu encontrei, que está até no começo do filme, que diz abaixo as Curupira, é um texto, um áudio da ditadura cívico-militar, e aí no áudio eles falam abaixo as Curupiras, Macunaímas, Cobras Dourados, então são vários personagens folclóricos. E aí em seguida fala soja, madeira, manganês, bauxita, já. Então eu olhei e falei, se foi de alguma forma preocupante o suficiente para o sistema equalizar todas essas criaturas folclóricas de faz de conta, que não são, quer dizer, eu acho que eles entenderam que se tratava de algo muito forte, tanto que eles colocam isso numa mesma chave da matéria, né, e da matéria capitalizada. Então eu falei, o processo que criou o apagamento dessas criaturas de alguma forma, sabia muito bem o que estava fazendo, e fez isso porque sabia a importância que elas tinham. Porque senão, se não fosse nada, não ia nem ter se importado. Deixa assim, quem quer perder seu tempo falando disso, fazendo uma propaganda, falando abaixo as Curupiras, para quê, né, se fosse? Então também foi um jeito de trazer isso tudo. Obrigado. Eu acho que agora eu passo a palavra para o Jorge, né? E o que eu posso falar? Eu acho uma coisa interessante que, para mim, o cinema se classifica em duas vertentes, os bons e os maus filmes. Os bons filmes, quanto mais vezes você assiste, mais coisas você descobre no filme, mais prazer você tem em assistir. E eu vi algumas vezes já o filme Janaí, em circunstâncias muito diferentes, no computador, até numa ruína, né? No interior de Portugal, né? E agora aqui. E a cada vez que eu assisto é um filme novo para mim. Né? Você falando então, tanta coisa, puxa vida, devia ter prestado mais atenção no filme ainda. E eu acho bacana isso, né? Porque a cada projeção é uma descoberta. Né? E a liberdade com que ela transita na linguagem, né? Ela diz que é artista plástica, mas você não precisa ser cineasta, você não precisa obedecer uma cartilha. Você tem que ser um artista livre. A primeira coisa que um artista é livre. Né? Então, tanto faz se ela faz cinema, se ela faz uma pintura, se ela escreve, né? O importante é ela se realizar livremente. Né? E eu acho que nesse filme você partiu desse princípio. Né? Você pegou um personagem que te marcou, né? e fez com toda a liberdade a sua leitura desse personagem, incluindo todas as suas referências, né? de artista plástico, de visão de mundo, né? Dessa opressão que a gente estava sentindo no início do governo Bolsonaro. É interessante uma certa semelhança que quando entrou a ditadura militar no Brasil, eu era muito jovem, estudante na Universidade do Brasil, o meu primeiro trabalho, Caminhos de Valdez, eu notei que havia uma fuga até dentro de mim. Era tão difícil encarar a realidade que a Valdez, esse personagem, foge para a macumba, para a religião, para a banda. Né? Ela também não sabe muito bem o que quer, mas ela quer sair do mundo real, porque é perseguida. Né? A gente sentia medo naquela época, você não sabia de noite, se alguém ia bater na sua casa e te levar para ser torturado. Né? Então havia esse escapismo, né? para o misticismo. Então um paralelismo muito interessante da sua percepção durante o governo Bolsonaro, que nada mais é do que uma repetição da ditadura militar de 64, né? Quer dizer, houve um paralelismo muito grande. Daí também eu acho que, inconscientemente, o paralelismo do Iracema com o trabalho que você fez. Acho que você pegou uma figura da ditadura militar e fez a sua leitura. Não sei, é isso que eu posso falar no momento. Eu acho que... Boa noite. Eu queria agradecer muito primeiro ao Alessandro, né, por ter conhecido o Alessandro no ano passado, mas proximamente, assim, e agradeço muito a oportunidade que me deu até de se
vivência ali junto com os alunos da faculdade, de entender um pouco o método usado em Iracema, e a gente descobriu que é uma coisa incrível, difícil de fazer, mas foi uma oportunidade bacana assim, para a gente entrar em contato com a obra, né? Eu acho que os alunos que participaram entenderam um pouco assim, do processo que aconteceu ali. Também queria dar boa noite ao Orlando, meu colega de trabalho, e principalmente aqui o Jorge, que eu conheci já quando era estudante da Faculdade de Cinema em São Paulo, né? Já faz bastante tempo que a gente se conheceu. E há alguns anos atrás a gente já fez uma oficina junto, né? Fizemos uma viagem pelo Amazonas e tal. E bom, eu vi agora o trabalho da Janaína, assim, do que eu queria comentar. A primeira vez que eu vi o filme, eu conhecia também o trabalho da Janaína, e o que eu percebi assim, que a gente acaba tendo essa paixão, né, por filmes que estão um pouco nesse lugar indefinido das fronteiras, né? Então eu acho que uma atração muito grande que o filme do Jorge Bodansky causa, o Iracema, é justamente esse filme que está nessa fronteira entre a ficção e o documentário, né? Então ele usa da ficção para acessar o real, né? E é tudo camadas, né? Eu particularmente acho que não existem filmes de ficção nem filmes documental. Acho que todos os filmes têm camadas de documentário e camadas de ficção, né? E justamente a gente perceber essas camadas, entender como elas estão entrelaçadas, é uma grande paixão assim, né, das obras e tal. E aí o que eu consigo ver um paralelismo assim, com a obra da Janaína é que justamente é essa coisa do realismo fantástico, né? Eu acho que essa aproximação é muito interessante, porque justamente é isso, é o real e o fantástico ali entrelaçados e convivendo ali, no fundo, um para apresentar o outro, né? Um para explicar o outro, né? Então, esse fantástico ajudando justamente esse imaginário, né, que a gente tem, ajudando a gente a entender um pouco essas questões da Amazônia, as questões sociais, as questões da vida e tal, porque a gente sempre fala muito da questão da Amazônia, da questão da exploração de riquezas materiais, né, que toda a Amazônia tem, ou justamente a destruição, né, da questão material, da natureza e tudo mais. E a gente às vezes pouco fala que isso tudo acarreta também uma destruição desse imaginário fantástico, né? Porque você impõe um tal realismo à Amazônia, porque a Amazônia é importante para o clima, a Amazônia é importante para um monte de coisa, mas é importante também para preservar esse imaginário, esse lugar, né, fantástico dessas entidades reais ou imaginárias que estão lá, né? E que a gente tem que também preservar, né? Então eu acho bacana esse paralelismo que eu, enfim, gostei muito, achei muito bacana você ter feito essa inspiração em cima do filme Iracema por essa via do realismo fantástico. Sim. Obrigada. É bem a chave que eu procuro trabalhar mesmo. Estou fazendo já, enfim, sobre a Transamazônica, acabaram que foram 3 filmes. Tem um segundo que chama Quebrante, que é desse ano, que eu filmei também a Transamazônica, mas aí é mais perto de Santarém, em Európolis. E agora eu fiz um terceiro, que chama O Segundo Sol Chegar, na região do Cariri, mas também a gente pega a Transamazônica, um pedaço. E a ideia é exatamente isso, pegar, pensando nessa reta, essa estrada como um vergalhão de destruição, quais são as histórias que cruzam esse caminho. E aí tem uma escritora argentina que eu gosto muito, que chama Mariana Henriques, que traz o realismo fantástico num lugar muito político. Então ela vai tratar toda a questão da ditadura militar na Argentina como uma espécie de conto de terror,
mas o terror é o real. E aí ela diz que a América Latina é uma produtora em massa de fantasmas, né? E eu acho que é muito sobre isso. E aí tem um filme que eu estou fazendo já há algum tempo, que aí é um longa-metragem, que está caminhando lentamente, mas está caminhando. Eu vou fazendo outros trabalhos no meio, que chama A Mala da Noite, e é um documentário sobre fantasmas num lugar que tem um índice de feminicídio muito alto. Então, tentar, de alguma forma, encontrar quem são esses fantasmas, e a gente vai ser um documentário de dispositivos que eu vou trabalhar com a escola, e todos os dispositivos para a gente conseguir roteirizar junto com as crianças do filme, vai ser partindo das histórias dos encantados que ainda circulam por lá. E é um lugar urbano, não é um lugar, não é uma comunidade indígena, por exemplo. Mas é exatamente esse ponto de interesse, é onde que o fantástico e o real se cruzam. Vou fazer um comentário, assim, uma coisa que me pegou muito, que eu toquei ainda agora aqui, mas acho que a gente fala muito de decolonialidade, estudos decoloniais, toda essa questão política que envolve a Amazônia, e a gente tem inclusive na universidade um núcleo de altos estudos amazônicos, né? Mas assim, eu fiquei muito tocado assim, por tu trazeres justamente a Curupira como esse elemento de torção política, sabe? Esse elemento que está ali com um elemento de inflexão, né? De diferença. E aí, vamos ter assim, realmente me interessa muito os projetos de arte que atravessam essas discussões políticas, sociais, decoloniais, enfim, que a gente pode chamar assim. E eu acho que tu, com a ideia do Curupira, né, pegando esse personagem, esse mito, tu fazes exatamente essa operação, né, esse giro em que algo que podia estar só no campo do simbólico, da lenda, do mito, como um ator social, né, que a gente pode chamar social, enfim, da mata, da terra. Isso para mim foi muito especial no trabalho, né? Aí eu lembrei muito assim de quando a gente, nos anos 80, aqui em Manaus, se teve um seminário chamado As Artes Visuais da Amazônia. E se instaurou ali uma discussão que hoje a gente entende como uma discussão decolonial que fala dessas matrizes, né? A gente tem aqui o Vicente Cecim, que era um ensaísta muito importante, que não está mais entre nós, mas que pensava isso tudo de uma forma poética e política ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso é isso. E eu acho que esse diferencial que tu estás fazendo no território, né, que atravessa a arte, o cinema, tá, né, no festival etnográfico, para mim foi assim, é a confirmação dessa missão desse festival de ser amplo, né, elástico. E eu queria pensar se desde o início tu tinhas essa clareza que a figura da Curupira, né, que inclusive é a Curupira, né, o Curupira, ele teria esse papel de ser, na verdade, um grande ator, né, o personagem, desculpa, que vai operar isso, por mais que assim a gente vê que é muito plano simbólico, mas tu tinha dessa dimensão, não, isto é aqui, ou tu foste levada a isso, e o entendimento se deu na experiência dentro da floresta. Eu queria saber um pouquinho também dessa tua relação como diretora e de como a floresta te atravessou, como isso te impactou, como isso afetou o filme. Eu tinha uma imagem que é as teses da história do Walter Benjamin, tem o Anjo da História. E aí tem aquela frase que diz que o progresso é o que leva esse anjo para frente, e o que fica para trás é o que a gente chama de progresso, né? Então, do início, eu olhava a Curupira como essa espécie de anjo da história de agora, assim. Mas isso foi muito no começo da pesquisa, então eu tinha essa imagem, mas eu não sabia ainda como que eu ia construir ela e qual que era a força dela.
E aí eu fiz bastante pesquisa. Então, fiz uma viagem para São Gabriel da Cachoeira e aí fiquei lá um tempo. Fiquei visitando a CASAI, que é a Casa de Saúde Indígena, para entender minimamente um pouco como que, onde que, né, o que pode ser uma doença, porque tem muita gente, eu fui entendendo que tem muita gente que tem alguma questão de saúde mental e a curupira entra nesse lugar também. Tem gente que se suicida e aí não é porque viu a curupira. Então, já desde isso, foi uma coisa que eu descobri lá, até de conseguir entender um pouco como que a medicina ocidental pode se juntar com a medicina das etnias originárias de cada lugar e como os profissionais da saúde vão trabalhar isso. Isso tudo foi um processão, de aí ficar num lugar que é também extremamente violento, né? Porque assim, São Gabriel da Cachoeira, não sei se é hoje em dia, mas foi durante muito tempo um dos maiores índices de suicídio indígena. É um lugar onde o indígena é realmente transformado em miserável, assim, você vê, né, ali, na fila do supermercado, nos acampamentos nas beiras das praias. Então, foi bem importante entender como que experimentar estar lá, né? E, enfim, pesquisar, conversar com muita gente, fazer entrevista, perguntar. Teve um dia que eu fui com um gravador nas lojas, no café, qualquer pessoa ia ficar perguntando: você acredita em curupira? Quanto vai ser de curupira? Então aí a coisa foi amadurecendo, assim. E aí eu entendi que para muitas pessoas, em muitos lugares, porque São Gabriel é um lugar, tudo bem, que está super lá, longe, isolado, mas é um lugar urbano. E ainda assim, muitas dessas criaturas têm uma importância real e concreta. Muito obrigado pela presença. Desde quando eu lembro que meses atrás, nós fomos passados no Jorge: olha, assiste esse filme aqui, Alessandro. Aí ele disse: assistiu. Eu assisti, eu falei: caramba, que viagem. Aí depois eu assisti de novo. Eu digo: caramba, isso aqui tem que entrar no nosso plano de homenagem a Iracema. O filme é muito, muito interessante, tem várias camadas. É tudo isso que a gente discutiu em mais 5 horas de conversa, sem dúvida nenhuma. Então, vamos abrir um pouquinho para a plateia, para o público, se alguém tem uma pergunta, alguma questão. Alguém quer perguntar alguma coisa para a Janaína do processo, do filme, comentários? Alguém? Aproveitar essa oportunidade, gente, aqui em Belém, todo mundo fica tímido, né? Toda vez vai ser coincidência. Cri. Alguém? Eu tenho uma pergunta, mas o conceito da imagem do curupira saindo da floresta, de vista na floresta, porque ele assim, translúcido, não aquela imagem que a gente tem do folclore dele, aquela figura assim, meio com cabelo de fogo, assim, meio que era com cabelo de fogo, né? Mas assim, aquela figura assim meio índio, meio caboclo, essa figura assim, eu estou um pouco epitástico para essa figura transparente, parece filme de ficção científica. A ideia veio de pesquisa. Quando eu estava lá em São Gabriel, eu vi algumas crianças brincando de curupira, e a brincadeira era cobrir o corpo inteiro de folhas e fazer uma espécie de esconde-esconde na floresta. E aí, conversando com as pessoas, eu fui entendendo que tinha um olhar para a curupira como uma força, mais do que tudo como uma força invisível, que as pessoas se perdiam, ficavam às vezes dias perdidas, ficavam fora do lar, não lembravam do que tinha acontecido, ou iam parar num outro lugar. Era uma coisa que mexia com a cabeça. E aí eu acho que essa história dos pés virados para trás, quem sabe você vai tentar seguir, aí de repente você se perde. Mas tem muita gente que fala sobre essa como uma força, assim.
E aí o processo do folclore, para muitas dessas lendas, é um processo também de meio docilização ou domesticação dessas criaturas. Então, o que eu conhecia de Curupira era o Curupira do Monteiro Lobato, que eu via quando eu era criança. E aí, por isso, fazendo essa pesquisa, eu fui entender que isso também é uma coisa um processo também acontece durante a ditadura, quando o folclore começa a se tornar mais isso. E aí, para chegar no filme de ficção científica, então eu fiquei pensando, bom, eu preciso então criar um corpo que ande para trás, que tenha um pouco isso, que seja invisível, mas que também dê para ver, que seja floresta, mas que dê para ver que tem alguma coisa lá. E aí eu olhei os tutoriais de como o Predador foi feito. E aí eu fiz como Predador. Assim. Mais alguma questão? Alguma pergunta? Não? Olha, eu acho que ela quer. A Jéssica está começando a perguntar alguma coisa. Eu queria perguntar por que o Curupira, né, temos tantos outros encantados, poderia ser a Matinta, poderia ser outros, por que você escolheu o Curupira? Guardião da Floresta. Eu escolhi porque tinha uma certa... Além dessas razões, eu achava que ele representava uma chave para falar do Brasil, com essa coisa de ir para frente e voltar para trás, de essa força disruptiva, essa força do caos. Também era uma lenda que estava muito próxima do meu imaginário. Eu venho de São Paulo, mas mesmo vindo de São Paulo, o Curupira existia para mim. Eu já tinha escutado muitas histórias, era muito familiar. Então também foi uma maneira de estar de algum lugar falando de algo que eu cresci junto. Nós somos por original. Indígena puro. Aí meu filho vai falar aí da Curupira. Boa noite a todos. Meu nome é Cateorano Sorvino, sou filho da Cacica Ferreira aqui. Nós somos da aldeia Tucaperi. Eu estava assistindo aqui o filme de Curupira. Tem muitas pessoas que às vezes pensam que não existe certo tipo de coisa, né? Tem muitas pessoas que pensam que isso é uma lenda, né? Mas não existe. Não existe coisa na mata que a gente fica assim querendo saber o que é, né? Aí não dá para a gente explicar o que é. É um mistério, né, que existe na mata. Então não existe essas coisas mesmo. Existe. Curupira. Existe. Porque dentro da nossa mata, né? Meus povos já viram. Assim, coisa assim que às vezes estou esperando na mata, aí aparece coisa que ele fica assombrado. Ele fica assim assombrado. Então isso aí é uma coisa que a gente fica assim pensando, rapaz, o que existe na mata? Né? O que é? A gente não sabe, né? Mas existe coisa dentro da mata. A gente assim, não dá para explicar o que é. Não é? Então, eu gostei muito desse filme aí, né? Muito obrigada, ficou honrado. Alegre, né, com o Curupira, né? Eu fiquei muito... E também nós estamos aqui na Serra Maracajá, que faz tempo que nós conhecemos, com o esposo dela, né? E aí nós estamos aqui, e minha mãe também veio fazer também o tratamento da vista. Aí nós estamos com ela aqui. E aí ela chama, porque lá onde que nós fica, aqui, como é que é, na casa do mundo, aí ele estava aqui do lado.
Aí ele para casa dela para tomar banho. Aí tomando para passar banho. Aí nós estamos aqui. Amanhã só que amanhã nós também estamos no lado para casa. E o pessoal está falando com a Tezinha lá. Aí nós estamos aqui, né? Hoje era comida para lá e aqui, né? E aí nós estamos aqui. Aí eu gostei desse. Que bom que vocês vieram. Eu gostei desse filme aí. Eu estava até falando para rapaz, eu também não pode fazer um filme também, né? Contando história, né? Esse nosso sabato, que existe, né? Esse dia mesmo, o rapaz estava esperando. E aí, que de repente, jogou pedra, muita pedra. Aí que ele atirou para rir. Aí que quando ele atirou, e aí a pedra, e jogava mais pedra ali. Aí ele veio embora da pedra. Não matou mais nada. Aí eu falei, isso aí essas coisas. Não sei o que é. É isso que eu queria falar para você. Eu fico muito alegre. Fico muito alegre, feliz. Só isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado, Celinha, por ter trazido. Seus amigos deu uma contribuição muito grande. A Celinha te perguntou se tu já viste algum curupira no Rio ainda. Só tá um pouquinho também. Não sei se eu vou dar conta. Eu tô minha boca também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Terriveira Suruí, sou Aikewara, eu sou da aldeia do Caperli, sou a cacica da minha aldeia. Aí nós estamos aqui, nós viemos aqui para Belém para tratar da minha vista, que eu estou com a catarata, né? Aí nós fomos na casa da Célia, nós estamos na casa da Célia, porque lá na casa do índio, aqui em Coraci, faltou água. Aí nós ficamos 2 dias sem banhar. Aí eles estão furando o poço artesiano lá. Já está dando água. Talvez amanhã já chegue água para a gente. E lá é muito índio que tem. Aí nós viemos para a casa da Célia, tá andando com a gente, mostrando o shopping. Hoje nós viemos aqui na beira do rio, como é que chama esse rio aí? Esse rio? O Amar, não sei. Parece que é. Como é que é? A Baía do Guajará. Eu amei, gostei muito. E depois convidaram para nós ir assistir esse cinema aqui, que eu assisti o cinema quando eu tinha 14 anos, lá em São Paulo. Eu morei em São Paulo 4 anos também. E eu era professora de língua também. E eu saí desde pequenininha lá da minha aldeia para São Paulo. Eu fui criada com os pessoal não índios, né? Eu fui criada desde pequenininha, mas nunca perdi minha linguagem. Hoje eu falo minha linguagem, e aí eu ensinei os meus filhos, os novinhos, né? Os jovens a falar a linguagem também. E hoje quem está tomando de conta da linguagem é meu filho, ele é professor de linguagem. Então eles já estão falando a língua agora, até os pequenininhos já falam. Graças a Deus. Que a gente não pode deixar a linguagem, né? Porque nós somos outra nação.
a gente não pode esquecer e também ter vergonha de falar a língua da gente. E isso que eu acho bonito. Eu nunca perdi. No meio dos não índios eu falava na linguagem e nunca tive vergonha de falar. Eu acho muito bonito, porque nós não somos os não índios, né? Nós somos todos índios, então nós temos que preservar essa linguagem e nós nunca esquecer como é que chama? Tem hora que eu esqueço das coisas. Tradição, né? Nós não podemos nunca esquecer. Eu acho muito bonito. Pois é. E esse nome que eu tenho foi meu avô e meu pai que me deram. Aí eu fui. Terrivere Suruí. Terrivere Suruí. É porque eu estou falando bem não, mas eu gosto de falar no microfone. Porque agora eu sou evangélico também, eu canto lá na igreja, eu falo tudo de Deus. Deus falou comigo também. Ele mandou dizer, os anjos lá do céu vieram e falaram comigo também. Isso não é mentira. Ele abriu minha mente para me conhecer a verdade. E hoje eu sirvo o Senhor. Ele já me curou também 2 vezes. Aí é por isso que eu sirvo Ele. Eu leio muita Bíblia. Pois é. Então, meu nome é Terrivere Suruí. Eu gostei muito desse filme, viu? Viu como é que é o nome dele? Como é que é o seu nome? Janaína. Janaína, eu gostei muito. Obrigada. Apesar que eu estou enxergando mal. Eu estava querendo ver mais melhor, né? Mas não dou conta. Achei que assim, eu só vejo assim, tipo assim, nuvem. É nesse lado aqui está mais forte. Eu vou ser operada mais, nesse lado mais, primeiro, né? Depois vai ser nesse lado aqui. Eu estou aqui em Belém. Eu tenho mais outras consultas para mim, já fiz exame de sangue, já fiz exame de coração, agora falta outro exame, que não sei quanto exame que preciso fazer ainda, aí que o médico vai marcar a cirurgia para mim. Aí eu vou fazer a cirurgia. Eu quero enxergar todo mundo bem, eu quero enxergar tudo. Alguma coisa na floresta? Eu nunca vi não, mas meu pessoal já viu. Como meu filho estava falando, né, que existe curupira. Então, eu acho que esse curupira que o meu pessoal chama de pai da mata. E se a gente matar muito bicho, aí mata hoje, mata amanhã, mata depois, aí ele dá uma pisa naquela pessoa, se ele não levar nenhuma caça, levar todas as caças que ele mata, né? E aproveitar bem. Lá na nossa mata tem. Pois é, na nossa mata tem, é pai da mata que eles chamam, mas é esse tal de curupira, não é? Então, por isso que ele estava falando, mamãe, será que ele dá uma oportunidade para me falar um pouco no microfone? Você quer falar, meu filho? Eu vou falar com a Célia. Célia, fala aí, ele dá uma oportunidade para ele falar no microfone para o pessoal ouvir. Aí a Célia falou, aí eles dão sim. Aí ele veio falar aqui, né? E meu filho é muito doentinho também, ele já foi operado 3 vezes. E quando o pai dele me abandonou, eles ficaram sozinhos aqui em Marabá, foi em Marabá. Eles ficaram sozinhos na casa do índio e eu fui ter outra criança, né, no hospital. E ele se afogou no rio Tocantins. Entrou muita água no ouvido dele. E ele operado 3 vezes em São Paulo. É por isso que ele não escuta bem, né? Por isso que quando ele vai falar assim no microfone, as pessoas têm que dar a oportunidade para ele falar alto para ele escutar. Então, meu filho, não escuta muito bem. Aí está a mulher dele também, a minha nora. Pois é, gente. Então, esse filme é assim. Eu achei, né, que é verdade, né, tal de curupira, porque lá na nossa mata existe. Existe essas coisas. Existe também, que meu pessoal, antigamente, eles faziam muita festa de espiritismo, né? Eles fazem festa. E nós chamamos essa festa de Caruara. Caruara. E esse Caruara são os índios
mais velhos, os nossos antepassados, que eles faziam festa para aqueles que mexiam com o espiritismo. Diz que eles apareciam para eles, falando com eles, que eles falavam que nunca era para eles deixarem a tradição dessa festa, porque senão eles podiam matar qualquer um do nosso pessoal. E qualquer um que entrar também na nossa mata, ele mata também. Pois é. Aí, nosso pessoal, os nossos antepassados, eles faziam festa para os espíritos. E eles apareciam para eles. Eles conversavam com eles também. E eles falavam para eles que não era para mexer com as crianças. Ou senão alguém que fosse mijar assim para trás da casa, porque senão eles iam assustar eles podiam gritar até morrer. Pois é, existe essas coisas para nós, irmã. Os índios nossos pessoal, os mais velhos que mexiam com o espiritismo, eles desaparecem. Até hoje ainda. Desaparecem. Pois é. Agora, os meus povos, os mais velhos, já estão morrendo tudo, né? Meus irmãos já foi tudo, eu fiquei número 1 agora. Pois é, aí meus irmãos morreram com corona, né? Morreram todos. Fiquei sozinha, só eu de mulher. Tinha 4 irmãos, todo homem. Aí só eu de mulher. Pois é. Aí eles meus irmãos que me criaram também. A minha história é muito comprida. Quando eu fui criancinha, os meus irmãos não souberam me criar, me entregaram para um padre chamado Frei Gil. E esse padre que me levou para a cidade. Eu fui criada primeiro em Marabá, depois me levou para Conceição, depois ele me levou para São Paulo, depois ele me levou para Minas Gerais. Então eu fui criada assim, e andando de avião, não era assim de transporte assim, ônibus não, era só de avião. Eu passava mal no avião, vomitava muito no avião, e aí eu fui criada assim. Depois esse padre arrumou meus padrinhos para mim, aí meus padrinhos me criaram, me deram educação, me ensinaram, eu passei 3 anos para me poder falar português. Então, eu fui criada assim. Aí, hoje eu estou aqui, mas nunca perdi minha linguagem. Nunca. Eu falo na língua, para o meu pessoal que não sabe falar língua. Meu pessoal tem vergonha de falar na língua. Não sei porquê. Tem que falar na língua, porque nós somos outra nação. A gente não pode ter vergonha da fala da gente, da linguagem da gente, né? Não pode. Eu acho muito errado. Tem muito meus povos que não falam mais na nossa linguagem. Não falam não. E não canta mais também. E nós temos as cantigas, e é muita cantiga que nós temos. Muita música nossa que nós temos. Nós dançamos também. Cante um pedaço da música sua. Quer que eu canto? Eu canto. Ipirarama, catapicra, uripé, Ipirarama, catapicra, uripé, ouro parari, ouro parari. Ipirarama, catapicra, uripé, Ipirarama, catapicra, uripé, ouro parari, ouro parari. O pau ficou tempo de chegar aí. Estou perguntando, vocês gostaram da minha música? Sim! Pois é, eu gostei muito desse filme, viu, pessoal? Eu gostei muito. Muito, muito mesmo. Se eu estivesse enxergando mais melhor, mas aí eu estava enxergando. Pois é, então eu agradeço vocês todos, né? A minha história é muito comprida. Obrigada. Já está hora do som. Aqui, como ele é o Luiz, o marido da festa, né?
porque ela estava rouca. Eu não estou enxergando. Meu Deus, que bônus, né? Que bônus. Obrigado, Celinha, por ter trazido essas pessoas maravilhosas. Sempre tem uma surpresa no festival. Qual a etnia dela? Suí. É que eu acho. Bem, dado o andar das horas, agradeço a todos e todas e todos que ficaram até aqui. Então, a gente se vê amanhã, a partir das 8 da noite. Obrigado, Luiz Adriano, até amanhã. Trabalhando.